A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou seguir falando a respeito das profecias contra o Líbano, as profecias que mostram que o Líbano ele vai ser destruído, ele vai ser queimado no tempo do fim, e isso vai acontecer pelo anticristo. Então o anticristo ele precisa destruir a terra do Líbano. E isso é uma coisa gravíssima, justamente porque ele surge da terra do Líbano. Então ele vai destruir a própria terra dele. O texto que eu vou utilizar nesse vídeo é o texto de Zacarias no capítulo 11. Então, nos outros vídeos eu já falei de Abacuque 2,17, eu já falei do Salmo 29. Nesse vídeo em específico, eu quero fazer a leitura de Zacarias capítulo 11, só que para pegar o contexto, eu preciso ler alguns versículos do capítulo anterior, o capítulo 10. Vai falar o seguinte: Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como que pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. O profeta Zacarias, ele começa falando ali então a respeito dos de Efraim, a casa de José, voltar. Isso é um tema muito presente nas escrituras. Para você compreender o que de verdade está sendo falado ali, você precisa entender a restauração das duas casas de Israel. Então, de forma muito breve, Deus dividiu o reino de Israel em duas partes: a parte do norte e a parte do sul, a casa de Israel sendo as 10 tribos e a casa de Judá sendo duas tribos, Judá e Benjamim. Judá e Benjamim são os judeus. Agora, as 10 tribos, elas se dispersaram pelo mundo e elas se tornaram gentios. Então, quando o apóstolo Tiago, ele vai começar a carta dele falando assim: as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. O apóstolo Tiago ele não está mandando a carta para pessoas que tinham o sangue israelita. O que na verdade o apóstolo Tiago está fazendo é enviando a carta dele a todos aqueles que servem a Deus, porque na mente do apóstolo Tiago, ele entende que todos aqueles que servem a Deus forma espiritualmente um conjunto de 12 tribos de Israel, 12 tribos segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Falando sobre isso, João, no Evangelho, vai falar o seguinte: aqueles que não nasceram nem de carne, nem de sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, todos aqueles que se convertem a Jesus como Senhor e Salvador, eles passam a fazer parte de um Israel espiritual e é encaixado nessas 10 tribos. Então, o que o texto aqui está dizendo é que 12 tribos vão retornar para Deus no tempo do fim. E esse tempo do fim é o cumprimento das profecias, por exemplo, de Ezequiel 37, quando vai ter ali as duas varas, os dois cajados, onde em um vai estar escrito Israel, que são as 10 tribos, e no outro Judá, que é as duas tribos. E aí o Israel de Deus é restaurado. Então é importante entender esse contexto para conseguir entender Zacarias 10. Se você não entende isso, você vai ficar pensando que 10 tribos vão voltar de algum lugar que ninguém sabe aonde seria. Então essas 10 tribos estariam escondidas em algum lugar. E não é isso que a Bíblia diz pra gente. Mas seguindo a leitura: eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Quando fala ali a respeito de assobiar e ajuntar, já está falando do arrebatamento. Então Deus vai chamar o povo dele e ajuntar todo mundo. Então isso acontece através do arrebatamento da igreja. Ainda que eu os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão um mar de angústia, e as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor.
Quando fala então do cetro da Assíria e do Egito se retirar, é porque tanto a Assíria como o Egito, eles aparecem também no contexto do tempo do fim. Então, o texto ali, ele não está falando de algo para o passado. Zacarias está profetizando algo no futuro. O profeta Zacarias está dizendo que, no futuro, o cetro do Egito e da Assíria estariam pesando sobre o povo de Deus. Porém, Deus haveria de destruir eles e o povo de Deus poderia voltar. Então, Deus vai assobiar e eles vão voltar para Deus. Tem várias passagens do Antigo Testamento que vão falar do arrebatamento. Então, tem passagens que vai falar que o povo de Deus vai subir como águias para Deus. Então, isso já se trata do arrebatamento. Quando fala que Deus vai tocar uma trombeta e vai colher cada um como se estivesse colhendo um cereal, também significa o arrebatamento. Esse texto que fala que Deus vai assobiar e vai ajuntar o povo, também se trata do arrebatamento. Agora entra o capítulo 11, que Deus, nesse contexto que está falando sobre o tempo do fim, vai falar sobre o Líbano. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Se a gente só tivesse esse texto falando sobre o Líbano, ele seria um texto que a gente poderia considerar fraco para compreender o que está acontecendo de fato com o Líbano no tempo do fim. Só que a gente não tem apenas esse texto falando que o Líbano vai ser incendiado. A gente tem muitos outros textos que também falam sobre isso. Um deles é Isaías, o final do capítulo 10, vai falar que o Líbano vai cair pelas mãos de um homem poderoso. Abacuque capítulo 2, no versículo 17, vai falar que a violência contra o Líbano vai ser juízo para o anticristo, porque fala que a violência contra o Líbano te cobrirá. Então, está falando ali sobre o Líbano também no tempo do fim. A gente tem também o texto do Salmo 29, que fala que com um dos trovões ali de Deus, uma das vozes do Senhor, a primeira voz, significa que o Líbano e Sirion vão saltar como bezerros, e isso nunca se cumpriu. O fato do Líbano saltar como bezerros significa que o Líbano seria destruído, e isso, o cumprimento daquilo é em conjunto com as outras vozes do Senhor, que conforme a gente vai ver, a segunda voz que vai falar no Salmo 29, vai falar a respeito de despedir chamas de fogo, depois vai falar de um terremoto e depois vai falar de uma grande seca. Então, todos esses pontos que vão se cumprir ali, tudo aquilo vai se cumprir no tempo do fim. É o tempo determinado de cumprir todas essas coisas. Essas profecias sobre o Líbano, elas estão em conjunto com as profecias que se encontram sobre a cidade de Tiro, porque tanto essas profecias para o Líbano, elas se aplicam ao tempo do fim, como também as profecias que falam sobre a cidade de Tiro, elas também se aplicam ao tempo do fim. Então, um dos exemplos é Isaías capítulo 23, quando vai falar que a cidade de Tiro, ela vai juntar muita riqueza no tempo do fim, e depois toda aquela riqueza vai ser transferida para aqueles que servem a Deus, para que eles possam ter alimento e vestes. Então, é importante conhecer as profecias sobre Tiro, que se encontram em Isaías 23, em Ezequiel 26, 27 e 28, e também entender as profecias que falam do Líbano, porque são profecias que elas se entrelaçam, já que a cidade de Tiro, ela se encontra na terra do Líbano. Então são duas coisas, como que Deus profetiza para a cidade e depois Deus profetiza para a região, mas os dois conjuntos de profecias, eles precisam ser analisados em conjunto. E quando a gente faz essa análise, a gente percebe que o anticristo, ele é o príncipe de Tiro, conforme Ezequiel capítulo 28. Então, a origem do anticristo, ela está ligada àquela terra do Líbano. E ao mesmo tempo, o profeta Abacuque vai falar que o Líbano vai ser destruído pelo anticristo. Isso que se encontra no capítulo 2, no versículo 17. Então, o que
a Bíblia está mostrando para a gente é que no tempo do fim haveria de ter uma grande cidade, a cidade de Tiro, governando os reis da terra com muito comércio, e depois essa cidade é destruída pelo próprio anticristo. São exatamente a mesma cronologia dos eventos que também se encontra em Apocalipse, porque no Apocalipse João vai narrar uma cidade chamada Grande Babilônia, que esse nome é um mistério, então não é aquela Babilônia literal do Gênesis, e vai falar que essa cidade ela vai governar os reis da terra com o comércio dela, só que depois o anticristo vem para destruir essa cidade. Então, fica as perguntas: por que o anticristo está destruindo aquela cidade? Já que o texto diz que Deus incutiu no coração da besta e dos 10 reis que venham destruir a cidade com incêndio. Por que o texto diz que essa cidade vai se tornar relevante para depois o anticristo vir destruir ela? Que cidade seria essa? Então, fazendo as perguntas corretas ao texto, a gente buscando as expressões que se encontra quando fala da Grande Babilônia, a gente vai perceber que são as mesmas expressões que se encontra a respeito da cidade de Tiro. E essas profecias sobre Tiro, elas não se cumpriram, então elas se cumprem no tempo do fim. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Meditem nessa palavra, meditem ali no capítulo 11 do profeta Zacarias. É um capítulo muito importante para entender a respeito dessa questão do Líbano e do anticristo no tempo do fim. Muito obrigado por ter acompanhado. Deus abençoe.